Terceira parte da entrevista com Inácio de Lola Brandão. É o nosso escritor que publicou Ruth Cardoso, Fragmentos de uma Vida. Olha, você disse que o livro não teve crítica? Não teve. Ainda. Ele foi não, lançado teve um artigo muito bonito do Celso Laffer sobre o livro. Mas em si não saiu comentário, não saiu nada, é uma coisa muito estranha. Bom, eu estou devendo um comentário sobre esse livro que eu vou fazer por esses dias aqui. O livro é muito bom. Quem não leu, leia. Eu acho que você faz um retrato muito interessante, você desenha, né? Um retrato da Ruth Cardoso muito interessante, e você conseguiu, a gente falava há pouco, uma coisa complicada. Quer dizer, você manteve o Fernando Henrique, ele está sempre na porta do livro, mas não entra. Como é que você fez? É um personagem forte. É um personagem fortíssimo. Inclusive... E competitivo, né? Como você conta, ela conta. Agora, sabe que a minha sorte foi entrevistar o Antônio Cândido. Logo um dos primeiros. E ele conversou muito, né? Ele era o único que chamava a Ruth de Rutinha. Rutinha a vida inteira até morrer. Bom, quando eu estava saindo, o Antônio Cândido tem outra ligação minha com Araraquara, a Gilda de Melo e Souza, também. Mulher dele, nasceu aqui, mas é de família araraquarense. Irmã do Renato Correia Rocha, que foi o primeiro namorado. Quer dizer, ó, Araraquara vai... Vermelha tudo aí. E o Antônio Cândido falou, olha, cuidado, na hora que você estiver escrevendo o livro, para não escrever sobre o Fernando Henrique. Eu falei, professor, mas não, você vai ver. E realmente, quando eu começava a conversar com o Fernando Henrique, ele estava narrando a própria biografia. Eu dizia assim, presidente, é a Ruth. Aí ele ria e voltava, né? Ele foi muito legal como cooperação e para me traçar, porque a parte de Araraquara eu tinha toda. De Araraquara em diante, já era praticamente o Fernando Henrique, porque ela começou a namorar logo depois. Sei. Então a vida inteira. E aí ele me deu a linha. Então aí, ao longo do livro, eu comecei a ter esse cuidado. Você fez um desdobramento bem ampliado do perfil. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. A parte de Araraquara foi um desdobramento. Sei. E foi a minha sorte, porque aí era pessoal, era ela. Era ela. Eu não pesquisei nada, no sentido que eu fui buscar. Era ela falando e eu repicando. Por exemplo, fui a Araraquara, porque ela falava de uma avó vizinha, quem era? Fui descobrir quem era. Então, levantei tudo. De lá eu acho que ninguém vai fazer melhor. Lá não tem. Lá não tem melhor. E aí, daí em diante, foi todo o pessoal. É muito bonito. O Fernando Henrique, você conversou com ele muito tempo? 10 depoimentos. 10 depoimentos. Mais ou menos 2, 3 horas cada um. Eu doei todas essas fitas para o Instituto Fernando Henrique. Você entrevistou quantas pessoas? Lá? Umas 70 pessoas. Faltaram muitas da lista que você elaborou? Eu teria mais 70 ou 80. Mas aí começou a repetir um pouco a informação. Sei. As pessoas que eram todos muito ligados. Aí eu falei, agora eu vou tocar. Porque eu tinha um prazo também para fazer isso. Eu não podia ficar preso a vida inteira, porque esse foi um projeto à parte. Um projeto encomendado e que eu aceitei porque era maravilhoso. Eu faço coisas de encomenda. Você se surpreendeu com alguma descoberta? A Ruth que você imaginava era que você encontrou? Me surpreendeu no sentido do humor. Ela era muito bem-humorada. Isso, eu não sabia que ela era bem-humorada. Porque ela sempre foi assim, muito séria, correta, sabe? Aquela coisa assim. E não, ela por trás era de uma ironia. Ela era engraçada, ela era fina. Eu nunca me esqueço um episódio pequeno, quando vieram os preparativos para ela ir à Inglaterra. Então tinha que ver a roupa, tinha que ver o cerimonial, né? Tem que beijar a mão da rainha, não tem que beijar a mão, como é que faz a reverência, tudo aquilo. E o chá, aí, acho que a Regina Meyer falou, Ruth, como é que você vê toda essa coisa? Ela disse assim, minha filha, isso é como um samba enredo. Você entra na avenida, passou, acabou. E ela tem aquela maravilhosa aí as poucas vezes que ela se meteu em política, que ela ficava fora, né, do governo Fernando Henrique, foi quando perguntaram lá do partido PFL, né, onde eu dei, ela falou, não, tem o do Antônio Carlos e tem o outro. Tem o outro. Que provocou problemas na época, o Fernando Henrique teve que costurar lá atrás. Né? Então ela tinha muitas essas coisas que eram muito... Uma mulher que teve um humor, que tinha um humor, e que encarava com humor. Ao mesmo tempo ela era bravíssima, né? Exigia, e cobrava, e fazia. Você conta que poucos escapavam, ninguém escapava do pito da dona. Ninguém escapava do pito. O pito é araraquarense. O pito, a gente vai dar um pito aqui. Então,
essa mulher me surpreendeu. E ao mesmo tempo talvez não tenha me surpreendido, né? Eu não esperava outra coisa de uma pessoa inteligente. Nós estamos conversando sobre a primeira-dama Ruth Cardoso com o escritor Inácio de Loyola Brandão. A dona Ruth não gostava de ser chamada de primeira-dama, como veremos, mas ela foi a primeira-dama do Brasil.